Você já ouviu falar em Rosh Hashanah? Esse é o Ano Novo Judaico, mas também conhecido como o Dia do Julgamento. Um tempo em que Deus abre os livros do céu e decide o destino das nações. E exatamente neste Rosh Hashanah, o mundo está em chamas, lua de sangue nos céus, terremotos em todos os continentes, Israel prestes a derrotar o Hamas, e uma coalizão de nações se formando contra a Terra Santa. Não parece apenas história. Parece o roteiro vivo do Apocalipse. Será que estamos presenciando os últimos capítulos antes da vinda do Messias? Enquanto o mundo parece girar sem direção, eventos extraordinários estão acontecendo simultaneamente. Conflitos que parecem ecoar profecias antigas, sinais no céu que lembram histórias bíblicas, e decisões políticas que podem mudar para sempre o destino de uma nação. Este não é apenas mais um feriado, é um ponto de virada. Cada acontecimento ao redor de Israel, cada movimento das nações, parece se alinhar com algo muito maior, algo que nos desafia a prestar atenção e a entender os tempos em que vivemos. Nos próximos minutos, vamos explorar essa conexão entre tradições antigas e acontecimentos atuais, descobrindo sinais que muitos ignoram, mas que podem indicar que estamos diante de momentos históricos e espirituais de grande importância. Prepare-se para enxergar o mundo de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. Rosh Hashanah não é apenas o início do ano no calendário judaico. É um momento sagrado de reflexão, onde o povo judeu avalia sua relação com Deus e se prepara espiritualmente para o futuro. Tradicionalmente, é o período em que cada pessoa é convidada a olhar para dentro, reconhecer erros e buscar arrependimento, com a esperança de um ano renovado. Mas o significado vai além do indivíduo. Este feriado está profundamente ligado à expectativa messiânica, à esperança de que o Messias venha trazer justiça, paz e restauração para o mundo. Durante Rosh Hashanah, o som do shofar ecoa nos templos e lares, simbolizando o despertar da alma, um chamado à mudança e à consciência espiritual. É um tempo de revisão de vida, em que cada decisão e ação é considerada à luz de valores eternos. E neste ano, essa reflexão ganha ainda mais peso. Olhando para o mundo fora dos muros do templo, vemos conflitos, divisões e sinais de alerta que tornam o feriado não apenas simbólico, mas profundamente relevante para os dias atuais. Entender Rosh Hashanah hoje é perceber que este é um período em que decisões espirituais e históricas se encontram, onde cada movimento das nações pode ecoar consequências eternas. É um convite a enxergar a realidade sob uma perspectiva que mistura tradição, profecia e urgência. Enquanto o povo judeu se volta para Deus em arrependimento durante Rosh Hashanah, o mundo parece seguir um caminho totalmente oposto. Hoje, vemos nações tentando dividir a terra prometida a Israel, tomando decisões que desafiam diretamente a vontade de Deus. A Bíblia, por meio do profeta Joel, deixa um alerta claro: as nações que ousarem controlar a terra que pertence ao povo judeu enfrentarão julgamento. E é exatamente isso que está acontecendo agora, em plena época sagrada de reflexão e renovação. Não se trata apenas de política ou negociações territoriais, trata-se de uma rebeldia espiritual. Ao invés de se arrepender e buscar a paz, o mundo levanta sua própria autoridade, tentando mostrar que está no controle, esquecendo que há um plano divino que transcende qualquer vontade humana. Essa atitude lembra os tempos da Torre de Babel, quando a humanidade quis se colocar acima de Deus, construindo seu próprio império sem considerar limites espirituais. O impacto dessa rebeldia é profundo. Cada movimento para dividir a terra, cada reconhecimento prematuro de novos estados, não é apenas um erro estratégico, mas um ato que provoca consequências espirituais sérias. Neste cenário, Israel permanece firme, dependendo exclusivamente de Deus, enquanto o mundo se afasta cada vez mais da direção divina, aumentando a tensão histórica e espiritual. Além das ações humanas, sinais no céu e na terra chamam a atenção para os tempos críticos em que vivemos. Antes de Rosh Hashanah, ocorreu uma lua de sangue, um fenômeno raro que desperta curiosidade e temor, frequentemente associado a mudanças significativas segundo tradições bíblicas. Esses sinais celestiais não acontecem isoladamente. Eles se alinham com acontecimentos na Terra, criando um alerta visível para quem observa atentamente. Ao mesmo tempo, terremotos têm ocorrido em diferentes continentes, lembrando que a instabilidade não é apenas política ou social, mas também natural. A combinação desses fenômenos sugere que estamos diante de um período em que o mundo físico e espiritual se interconectam de forma intensa. Cada tremor, cada evento astronômico, parece reforçar a urgência de atenção aos sinais que a história e a Bíblia já anunciaram.
O que torna esses eventos ainda mais significativos é que eles coincidem com o período de reflexão espiritual de Rosh Hashanah. O céu e a terra parecem estar resgatando a mensagem do arrependimento e da preparação, chamando o mundo para olhar além do óbvio. Ignorar esses sinais seria perder a oportunidade de entender a profundidade dos tempos atuais e a conexão entre o humano e o divino. Israel enfrenta uma realidade crítica em Gaza, onde a guerra contra o Hamas alcança níveis de tensão jamais vistos. Mas a batalha não é apenas local. O mundo observa e reage, formando uma coalizão sem precedentes de nações e grupos muçulmanos que se unem contra Israel. Essa união improvável, entre xiitas e sunitas que historicamente se opõem, revela a gravidade do momento e lembra profecias antigas, como a guerra de Gog e Magog, citada pelo profeta Ezequiel. A situação é tanto política quanto espiritual. Cada movimento de Israel é observado com cautela e pressão internacional intensa. Enquanto o país tenta garantir sua segurança e cumprir seu papel de proteger a terra que Deus deu, outras nações buscam dividir, questionar e intervir, muitas vezes ignorando princípios divinos e regras históricas. O conflito em Gaza não é isolado. Ele simboliza a luta entre a fidelidade a Deus e a rebeldia das nações. Cada decisão estratégica de Israel é simultaneamente uma ação física e um ato espiritual, carregado de significado profético. O mundo parece conspirar para pressionar Israel, mas, em meio a isso, a nação permanece determinada a depender exclusivamente de Deus, enfrentando inimigos visíveis e invisíveis em um momento decisivo para sua história. A guerra em Gaza vai muito além do físico. Ela é também uma batalha espiritual e simbólica. Durante Rosh Hashanah, cada movimento, cada estratégia e cada vitória parcial carrega um significado maior do que simplesmente o controle territorial. Israel enfrenta inimigos visíveis, como o Hamas, mas também forças espirituais que buscam minar sua fidelidade a Deus e interromper o cumprimento das profecias. O feriado de Rosh Hashanah enfatiza que este é um tempo de reflexão e dependência total em Deus. Israel precisa agir com coragem, mas cada ação deve estar alinhada à vontade divina, mostrando que a vitória não vem apenas da força militar, mas da obediência espiritual e da confiança no Criador. A nação é chamada a permanecer firme, mesmo diante de pressões internacionais e alianças improváveis de inimigos. Cada confronto, portanto, é carregado de significado. É um momento em que o mundo físico e espiritual se encontram, e onde decisões humanas podem ecoar em consequências eternas. Ignorar essa dimensão espiritual seria não compreender o que realmente está em jogo. Para Israel, a guerra é tanto uma defesa nacional quanto um teste de fé, lembrando que a proteção divina é a única garantia diante da adversidade e da rebeldia global. Israel está prestes a alcançar um momento decisivo, a derrota dos últimos 4.000 soldados do Hamas. Cada movimento das tropas é calculado, cada ataque cuidadosamente planejado, e a vitória parece finalmente ao alcance. Mas essa fase crítica não é apenas militar, ela é espiritual e simbólica, refletindo o cumprimento de antigas profecias e o teste da fidelidade nacional a Deus. Enquanto Israel se aproxima da linha final da vitória, o mundo intensifica sua pressão. Nações inteiras se unem para questionar, dividir ou interferir, tentando impedir que o país alcance o desfecho que o plano divino exige. A tensão é máxima. O resultado dessa fase determinará não apenas o futuro imediato de Israel, mas também como os eventos atuais se alinham com o quadro profético bíblico. É um momento de suspense absoluto. A cada decisão, Israel precisa equilibrar estratégia militar e discernimento espiritual, mostrando que a vitória não depende apenas da força humana, mas da confiança e obediência a Deus. Esta é a hora em que tudo se concentra. A linha de chegada está próxima, mas os desafios permanecem intensos. Quem vencerá? E como isso repercutirá na história espiritual e política da região? O mundo aguarda, e o destino está prestes a se revelar. Rosh Hashanah também é conhecido como Yom Adin, o dia do julgamento. Tradicionalmente, é o momento em que Deus abre o livro da vida e da morte, avaliando a fidelidade, as escolhas e as ações de cada pessoa e de cada nação. Este não é apenas um conceito simbólico, é um chamado à consciência espiritual, lembrando que decisões humanas e movimentos geopolíticos têm consequências profundas. Neste contexto, Israel não é apenas um país lutando por sua sobrevivência, mas um símbolo de fidelidade divina. Enquanto enfrenta inimigos e pressões externas, a nação nos ensina que a proteção e a vitória vêm quando se depende exclusivamente de Deus, e não das estratégias humanas ou do apoio das nações. Cada conflito, cada resistência,
reflete um teste de obediência e perseverança espiritual. De que lado você está? Ao lado de Israel, comprometido com os princípios divinos, ou alinhado às nações que se rebelam e ignoram os sinais? Este é um momento de introspecção, em que cada decisão pessoal se torna significativa. Com Rosh Hashanah como pano de fundo, somos lembrados de que o julgamento não é apenas sobre ações externas, mas sobre o coração, a fé e a escolha de seguir a verdade divina. Enquanto Rosh Hashanah chega ao fim, somos lembrados de que este não é apenas um feriado, mas um convite à vigilância e à escolha consciente. O mundo está em constante movimento, pressões externas aumentam e decisões históricas se desenrolam diante de nossos olhos. O tempo de reflexão de Rosh Hashanah nos mostra que a fé ativa e a atenção aos sinais dos tempos são essenciais. Não se trata apenas de acompanhar acontecimentos geopolíticos, mas de compreender a dimensão espiritual que os acompanha. Escolher estar do lado certo significa preparar-se, permanecer firme na fé e confiar na orientação divina, mesmo quando tudo parece incerto. Que este ano novo seja doce, mas também um ano de discernimento e ação consciente. Que cada decisão seja tomada com clareza e entendimento daquilo que realmente importa. Este é o momento de posicionamento, de reflexão e de compromisso com princípios eternos. O mundo muda, mas aqueles que permanecem atentos e fiéis terão direção, proteção e propósito. Shalom.